então, a doutora Fernanda Fraga está aqui no plenário virtual. Bom dia, presidente. Tá. Olá, boa tarde. Estão me ouvindo bem? Oi, Fernanda, tudo bem? Tudo bom, Tudo bem, professor? estou te ouvindo muito bem. Bota aqui. Tudo ótimo. Desculpa aí pela inversão, é que eu tenho medo de atrasar aqui e não conseguir ficar até o final dos debates, por isso que eu pedi essa pequena inversão da pauta. Espero que não tenha problema. Tem a palavra, Fernanda. Pode fazer a apresentação. Tá, então. Tá ótimo. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui mais uma vez sustentando o parecer no IAB. Esse parecer, ele trata de uma indicação feita pelo professor Dr. João Castelar, como sempre, né? São indicações muito pertinentes, vindas do professor Castelar, na Comissão de Direito Penal, a indicação 047 de 2022, que trata do projeto de lei 2821, de 2021, de autoria do deputado Capitão Augusto, né, do PL, que busca conceder anistia aos policiais processados ou punidos em razão do episódio que ficou conhecido como Massacre do Carandiru. Eu imagino que o parecer, né, ele já tenha circulado e está disponível para todos os interessados, então eu vou ler fazendo um resumo para não tomar muito tempo de vocês. Então, eu inicio o parecer com uma pequena introdução, né, uma pequena contextualização histórica, dizendo o seguinte: no dia 2 de outubro de 1992, 341 agentes da Polícia Militar do Estado de São Paulo foram enviados para reprimir uma rebelião no pavilhão 9 da Casa de Detenção, no Complexo do Carandiru. A operação resultou na morte de 111 presos. Pouco mais de 30 anos após os acontecimentos, o Instituto dos Advogados Brasileiros com muita razão, chamado a se manifestar sobre a possibilidade de anistia dos agentes do Estado responsabilizados criminalmente pelas mortes ocorridas. Buscando embasar os diálogos e futuro posicionamento do Instituto, o parecer apresenta uma breve contextualização dos fatos, entrando em seguida na discussão objeto do presente documento. Conhecido como Massacre do Carandiru, a operação policial que ocasionou a morte de 111 detentos foi objeto de uma lenta e complicada ação penal. Discussões sobre competência interromperam por praticamente uma década o curso do processo e somente em 2013 os 74 policiais militares denunciados foram levados a julgamento perante o Tribunal do Júri, sendo posteriormente condenados por homicídio qualificado de 77 detentos, com imposição de penas privativas de liberdade variando entre 96 e 624 anos. Na sequência, o Tribunal de Justiça de São Paulo anulou as referidas condenações, entendendo que a decisão dos jurados contrariava manifestamente a prova dos autos, determinando a realização de novo julgamento. Entretanto, em junho de 2021, após análise do recurso apresentado pelo Ministério Público de São Paulo, o STJ restabeleceu as decisões proferidas em primeira instância, mantendo as condenações dos júris realizados. Não obstante a decisão do STJ, a real possibilidade de ausência de responsabilização dos agentes estatais permanece à espreita. Assim, paralelo ao longo e lento caminhar processual, vemos dois projetos que têm justamente este fim. O primeiro, vindo do então chefe do Executivo, Jair Bolsonaro, buscando indultar os mencionados agentes, que se encontra suspenso no momento, e o segundo, que ora nos ocupa, vindo da Câmara dos Deputados e projeto de lei que pretende anistiar os agentes do Estado. Agora, entrando mais especificamente, também de forma resumida, né, no escopo desse projeto de lei, então, de autoria do deputado Capitão Augusto, o projeto de lei 2821 de 2021, dispõe sobre a concessão de anistia aos agentes de segurança pública do Estado de São Paulo, processados ou punidos por condutas decorrentes da ação para a contenção da rebelião na Casa de Detenção de São Paulo. O projeto segue nos seguintes termos: essa lei visa conceder anistia aos agentes de segurança pública do Estado de São Paulo, processados ou punidos por condutas decorrentes de ação para a contenção da rebelião na Casa de Detenção em São Paulo, ocorrida em 2 de outubro de 92.
Em sua breve justificativa, o deputado busca legitimar o projeto, argumentando, abre aspas, que não há qualquer respaldo constitucional para a condenação desses profissionais sem elementos individualizados que apontem para a relação entre os fatos delituosos e a autoria, não sendo justo nem constitucionalmente adequado condenar coletivamente agentes de segurança pública que tiveram a dura missão de arriscar suas vidas em defesa da sociedade. Surpreendentemente, ou talvez nem tanto, o projeto foi aprovado pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado em julho de 2022 e se encontra desde agosto do ano passado na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, aguardando apreciação. Agora eu entro rapidamente, né, em alguns pontos sobre, né, a discussão sobre a anistia, que é central nesse projeto de lei e, obviamente, no parecer. Então, eu entro no ponto anistia, elementos de definição, tendo em vista a centralidade da ideia de anistia no referido projeto, algumas breves palavras sobre o Instituto se mostram fundamentais para a melhor compreensão dos eventuais impactos e desdobramentos do projeto de lei. Como bem esclarece o professor César Roberto Bittencourt, tanto a anistia quanto a graça e o indulto representam antigas formas de extinção da punibilidade, conhecidas anteriormente como clemência soberana ou indulgência príncipes, e se justificavam pela necessidade, não raro, de atenuar os rigores exagerados das sanções penais, muitas vezes desproporcionais ao crime praticado, como tem ocorrido nos últimos tempos. E aí um ponto que é essencial para a análise que vai ser feita posteriormente, um trecho também trazido pelo professor César Roberto Bittencourt, tentando conceituar e trazer os elementos, né, da anistia. A anistia, já se disse, é o esquecimento jurídico do ilícito e tem por objeto fatos, aí ele coloca, né, entre parênteses, não pessoas, definidos como crimes, de regra político-militares ou eleitorais, excluindo-se normalmente os crimes comuns, né? E aí eu finalizo, só fazendo uma pequena conclusão, assim, concedida a anistia, o juiz, de ofício a requerimento do interessado ao Ministério Público, declarará extinta a punibilidade conforme disposto no artigo 107.2 do Código Penal e 137 da LEP. E aí entro, né, na parte, né, no coração mesmo do parecer, trazendo basicamente dois argumentos, desculpa, gente, contrários, né, ao referido parecer. Então, no tópico de limites, né, do projeto de lei 2821 de 2021, eu trago no primeiro tópico, no primeiro argumento, né, o subtítulo, o caráter de impessoalidade da anistia e sua incompatibilidade com o projeto de lei 2821 de 2021, que traz justamente essa reflexão que o professor Bittencourt fez, que eu acabei de mencionar. Então, eu digo, a análise dos elementos conformadores do Instituto da Anistia indica como uma de suas características preponderantes a impessoalidade, sendo, inclusive, fator que a diferencia das demais causas de extinção de punibilidade. Sabe-se, assim, que o referido Instituto tem, aí eu grifo aqui a fala do professor, tem por objetos fatos e não pessoas, tendo como fundamento a referência a certos tipos penais e não indivíduos, o Instituto não pode ser utilizado para beneficiar pessoas específicas, ainda que possa exigir condições subjetivas para a concessão do benefício, idade, por exemplo. Compreende-se, portanto, que, tendo em vista sua relação com os fatos, a anistia não deverá ser aplicada a um grupo determinado de pessoas, sob pena de violar sua natureza essencialmente impessoal. Ora, ao lermos o projeto de lei, percebemos que a referida produção legislativa tem como objeto um grupo particular e delimitado de pessoas que cometeu atos em determinadas datas e em contexto específico. Nesse sentido, a referência expressa a pessoas determinadas se opõe diametralmente à natureza impessoal do Instituto, não parecendo ser este, portanto, um instrumento juridicamente adequado para se buscar a extinção de disponibilidade dos atores, no caso concreto.
Um segundo ponto, já vi que meu cronômetro está correndo, vou andar mais rápido. O segundo ponto, o segundo argumento, e talvez mais importante, inclusive para o IAB, é o tópico que eu trato do projeto de lei 2821, como instrumento violador de direitos humanos, né? Então, o elemento fundamental, né, trazido em outra peça, que eu utilizo bastante no parecer, diz respeito ao reconhecimento da extinção de punibilidade em casos de graves violações de direitos humanos praticados por agentes estatais, né? Nesse sentido, entende-se que a extinção da punibilidade dos agentes responsabilizados no massacre do Carandiru representa evidente afronta à dignidade humana e aos princípios fundamentais de direito internacional, público, constituindo claro desrespeito às decisões de órgão de monitoramento de direitos humanos. E, né, cabe ressaltar também que, havendo essa eventual extinção da punibilidade, o governo brasileiro pode, eventualmente, ser responsabilizado por violações de direitos humanos. Ressalte-se que o relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos declarou o Brasil responsável por graves violações de direitos humanos protegidos pela Convenção, expedindo recomendações para que o Estado brasileiro reparasse os danos causados e evitasse novas violações. Dentre essas recomendações, existe aquela que é especialmente importante no caso concreto, que impõe ao Estado brasileiro a realização de uma investigação completa, imparcial e efetiva, a fim de identificar e processar as pessoas e funcionários responsáveis pelas violações dos direitos humanos, determinando claramente a obrigação do Estado brasileiro de investigar e punir os responsáveis. Há que se reconhecer, desse modo, que tanto o decreto presidencial de tributo natalino quanto o projeto de lei, né, que nos ocupa, 2821, que busca anistiar os agentes estatais envolvidos no caso do massacre do Carandiru, representam inquestionáveis reiterações do Estado brasileiro na busca do descumprimento de obrigação assumida internacionalmente de processar e punir de forma eficaz os responsáveis pelos crimes cometidos durante o massacre de Carandiru. Em conclusão, né, tendo em vista os argumentos trazidos e levando em consideração que são os fins do IAB, entre outros, a defesa do Estado democrático de direito e seus princípios fundamentais, o presente parecer se posiciona contrariamente ao projeto de lei 2821 de 2021. Obrigada, presidente. Desculpa ter ultrapassado meu tempo. Nada. Parabéns, Fernanda. O tema realmente é importante, né? O tempo que você teve foi até pequeno para poder apresentar toda a extensão do seu parecer, os vários pontos abordados. É uma matéria importante, é quase uma síntese, projeto de lei, tendo em vista o escândalo que foi o massacre do Carandiru, mas, de qualquer forma, eu abro agora para debate, se alguém deseja se manifestar. O Márcio Barandier, presidente da Comissão de Direito Penal, já pediu, então, enquanto ele se manifesta, nós aguardamos aqui outras pessoas que queiram se manifestar também. Márcio, você tem a palavra, então. Abre o microfone dele, por favor. Pronto, agora sim. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todas e todos, membros da diretoria e demais colegas. Presidente, na verdade, eu ia dizer exatamente o que Vossa Excelência disse, o parecer da professora Fernanda Prates é um parecer extenso, muito fundamentado. Quem teve a oportunidade de ler antes da sessão sabe que ela resumiu bastante, devido ao tempo exíguo que ela teve, mas é um parecer brilhante e também concordo com a expressão que Vossa Excelência utilizou. Esse projeto de lei é um assinte. Não bastasse a vergonha internacional, o Brasil, que representa o massacre do Carandiru, parece que se pretende uma nova vergonha aprovando um projeto de lei dessa natureza para anistiar
os responsáveis de acordo com a justiça observado o devido processo legal. Então, eu quero só parabenizar a Fernanda, dizer que a todos os colegas, todas as colegas, que a Comissão de Direito Penal aprovou por unanimidade o parecer, com aplausos à professora Fernanda, porque essa é a posição nossa muito veemente contrária a esse parecer. Muito obrigado, senhor presidente. Desculpe, contrária ao projeto de lei, não ao parecer, né? Lógico. Não, sim, com certeza. Contrário ao parecer, não poderia ser. Eu indago se alguém mais... Doutor Edmundo aqui está pedindo a palavra, pode... Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, secretário Jorge Ferreira, doutor Edmir. Boa tarde, os colegas que se encontram presentes no plenário físico e aqueles que se encontram presentes no plenário virtual. Presidente, eu tomei a iniciativa de ocupar esse microfone pelo fato de ter acompanhado de forma superficial o andamento desse processo em São Paulo. Foi uma das maiores tragédias humanas que eu já testemunhei, primeiro, naquela época, na condição de juiz. Estranhei por duas razões. Primeiro, houve uma grande discussão acerca da competência, se a competência era da Justiça Militar ou se a competência era do juiz. Essa discussão levou com que o processo se demorasse muito, o processo se tornasse muito mais moroso. E, no final, foi definida a competência do júri. Definida a competência do júri, o júri julgou e condenou. E, para tristeza daqueles que cultivam e cultuam a justiça, o Tribunal de Justiça de São Paulo não teve a dimensão que se esperava do tribunal daquela grandeza. Por sinal, um dos meus amigos, meu colega, o desembargador Santoro, que foi o relator, ele anulou, como relator, deu um voto anulando o julgamento, sob o argumento de que as condutas dos autores não estavam individualizadas. A gente não se atribuía aquele volume, aquele grande número de autores, não se atribuía e não se individualizava a conduta de cada um deles, que realmente é, do ponto de vista fático e praticável. Mas ele, com esse argumento, o desembargador Sartori, que foi o relator, encaminhou o julgamento pela anulação, e foi nulo o processo. Depois, que, para minha tristeza, eu ouvi do governador de então, hoje já falecido, ele foi deputado federal, é oriundo do Ministério Público. Ele disse que, se dependesse dele, ele voltaria a autorizar a polícia invadir aquele presídio. Foi o Fleury, filho. Foi oriundo do Ministério Público, homem que lidava, pelo que se espera, como fiscal da lei, defensor da sociedade. Ele, o Fleury, filho, disse sem qualquer pudor, se ele tivesse de renovar a ordem, ele renovaria, mandando invadir aquele presídio de Tiradentes. O que é lamentável. Eu faço registro em relação ao um membro, uma pessoa oriunda do Ministério Público, e faço também essa observação crítica ao relator, que é, por sinal, meu amigo Ivan Sartori,
foi presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, depois se aposentou e foi concorrer a uma eleição na cidade de Santos, e, por sinal, perdeu a eleição de Santos. De sorte que eu quero fazer essas considerações, cumprimentar a relatora, a parecerista, que, por sinal, apresentou de forma sucinta um parecer substancioso, do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista sociológico. Só que eu quero cumprimentar a doutora Fernanda, dizer que o parecer dela realmente corresponde às expectativas, não só da sociedade brasileira, como às expectativas de instituições internacionais, como a Comissão de Direitos Humanos de São José da Costa Rica, do Tribunal de São José da Costa Rica. Só que foi um parecer que tem essa grandeza e que realmente satisfez essas expectativas nacionais e internacionais. Muito obrigado, doutor Edmundo, pelos seus esclarecimentos, trazendo aí a história do processo, né, do caso do Carandiru. Eu indago se não vejo mais nenhum pedido de manifestação, se alguém pretende se manifestar contrário ao parecer. Ninguém. Então, não tendo mais nenhuma manifestação aqui, eu dou a palavra ao autor da indicação, doutor João Carlos Castelar, para a manifestação como autor da indicação. Senhor presidente, demais integrantes da mesa, ilustre colegas que nos assistem, minha prezada professora doutora Fernanda Prates, Tomás Barandier, presidente da nossa comissão, Vossa Excelência, doutor Carlos Eduardo, tirou as palavras da minha boca. Eu ia dizer que esse pedido, esse projeto de lei, é uma síntese, é uma vergonha para o Poder Legislativo brasileiro, que tenha, inclusive, admitido que um projeto desses siga tramitando até hoje. É também uma vergonha, e o orador que me antecedeu chamou atenção para esse aspecto, que o governador de São Paulo, na época, o Luiz Antônio Fleury Filho, né? Luiz Antônio Fleury Filho, promotor de justiça, procurador, um homem do Ministério Público, determinou um massacre. Um massacre. Os policiais entraram de metralhadoras, entraram com espingardas calibre 12 extremamente agressivas, fizeram um morticínio. Um morticínio, eu me lembro das fotografias daqueles corpos enfileirados, uma barbaridade, uma coisa. E vi esse tal de Capitão Augusto agora fazer um projeto de lei para anistiar esses policiais militares. Isso é uma vergonha, isso é uma síntese. Quando eu vi tramitando esse projeto de lei, eu não tive dúvida em apresentar essa indicação. O parecer da Fernanda, eu só estou usando da palavra, senhor presidente, porque em apoio aqui ao que disse o Márcio, ao que mesmo Vossa Excelência disse, e, enfim, a Fernanda, porque é realmente uma indignação que toma conta da gente, que lê e que toma conhecimento de um projeto de lei dessa natureza. Uma vergonha que o Poder Legislativo possa conter alguém, possa ter em seus quadros alguém que se manifeste dessa forma. Então, senhor presidente, eu queria apenas fazer vamos dizer assim, esse desabafo. Faço minhas integralmente as palavras da Fernanda, li o parecer todo, o parecer é uma perfeição em termos técnicos, a argumentação jurídica é muito bem feita e, enfim, eu acho que esse parecer, inclusive, deveria ser objeto de publicação em algum órgão aqui do IAB, tornar público esse parecer e essa manifestação de hoje do Instituto contra esse projeto de lei. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado, uma boa noite.
Muito obrigado, João. Na verdade, eu agradeço a você a indicação, trazer esse tema, a Fernanda também pelo brilhante parecer, a forma como ela se dedicou e colocou todos os pormenores. É um projeto que a gente vê, acho que a unanimidade, a inconstitucionalidade é evidente sobre o aspecto técnico e pelo lado humano também. É uma decepção, mas infelizmente vivemos no país onde é isso, temos a bancada da bala, tínhamos o deputado de que bandido bom é bandido morto, esse discurso ainda traz votos, acaba elegendo, não é, pessoas, alguns representantes do povo, de quem tem essa visão, e cabe a nós isso, fazermos aqui a análise jurídica, técnica e divulgarmos a ideia para que essas iniciativas efetivamente não prosperem e, quem sabe, no futuro também não elejam mais representantes para o Congresso Nacional. Tá? Eu vou colocar em votação, acho que é desnecessário, não vi nenhuma manifestação contrária, não é? Pode ser por aclamação? Então, Fernanda, parabéns, está aprovado por aclamação seu parecer. Eu participei da sessão da Comissão de Direito Penal, que apreciou e votou o parecer, uma pintura. Muito obrigado a você, tá?